Bom dia, tudo bom, alunos? Então, mais uma aula de filosofia, né, professor Mariano? Hoje vai ser sobre René Descartes. Escreve Descartes, né? Porque ele é francês. A pronúncia é Descartes, né? É filósofo aí racionalista moderna, praticamente é o começo da filosofia moderna, né? René Descartes. É a famosa frase dele, né? Penso, logo existo. É, Então é todo um racionalismo, né? O mental, o intuitivo, né? A intuição seria a resposta dele filosófica e para o mundo, né? E a percepção dos sentidos, ele fala que nos enganam. Até ele no livro dele lá, ele começa a falar de sonho, né? Como que eu posso saber se a diferença entre sonho e realidade? Em várias situações que o Descartes acaba falando, né? Porém, e por isso que ele acha duvidoso a situação de confiar somente nos sentidos e na experiência, né? A percepção, segundo ele, não oferece certeza, né? E como a gente tinha falado já sobre Descartes, ele tem a situação da dúvida, né? Então nós chegamos num estado, a filosofia sempre fez isso, né? A filosofia sempre trabalhou com a dúvida, acho que desde Sócrates, desde Platão, né, Aristóteles, os pré-socráticos também duvidavam de muita coisa, né? É quase um ceticismo. Aí a gente vê uma influência dele de David Hume, né? O Hume, escrito com H, o influenciou um pouco nesse ceticismo. Só que Descartes não quis duvidar, por exemplo, que Deus existe, né? Deus ainda existiria. Né? Então a filosofia moderna que ela estava num começo ainda, numa vida certa religiosa. Né? Descartes, inclusive, teve os livros dele queimados, né? Não na Inquisição, mas posteriormente ali, né? Por religiosos, por calvinistas, eu acho. Então, assim, a situação dele, né? Ainda estava no mundo pós-medieval, né? Ainda estava no mundo pós-medieval. E a gente vê que esse pensamento aqui, ele é muito mecanicista, ele vinha um mundo muito mecânico. Né? O corpo para o René Descartes era como se fosse um mecanismo, uma máquina, né? Com tubos, com conexões, com hidráulico, né? O corpo seria hidráulico. Né? Então é uma influência moderna da época, né? Até estudos de circulação, medicina, coisas que hoje são comuns, mas na época era muito revolucionário, né? Porque se via o homem como divino, intocável ou de pecado, né? A filosofia medieval, aquele mundo religioso da igreja. E com ele, e antes também a gente falou ali com, né, Leonardo da Vinci e também tantos outros, eles já faziam dissecações, né? Já pegavam o corpo, já estudavam a fisiologia, já estudavam cadáveres. Isso era um grande tabu para a época, né? Então aqui de Descartes é a mesma história. Uma situação também que ele ensina são ideias simples. Ideias simples são ideias bases da representação mental, porque ele é mental, é racionalismo aqui, né? Racionalista. Né? Não é que nem a gente está vendo em outros pensadores, que é o empirismo, a experiência dos sentidos. Não, em Descartes é muita matemática, né? É muito mundo mental, ele fala muito sobre a alma. Por isso que eu penso, logo existo, né? Mesmo que não existisse corpo, eu sei que eu penso, né? Então ele tem uma situação toda essencialista, né? Ele não é já existencialista, ele é essencialista, o Descartes, né? Então essas ideias simples que ele fala que são basilares da representação mental são três, né? Extensão, quantidade e tempo, né? Que são bases da matéria objetiva mesmo, né? Dos objetos, né? E esses dão base daí para os nossos pensamentos. Não é só as experiências, por exemplo, de sentidos, né? Que para eles seriam como se fosse sonho mesmo, né? E de Descartes a gente vê eixo cartesiano, a gente vê triângulos, né? Ele vê uma série de estudos com raciocínios matemáticos, geométricos, né? O padrão dele é um padrão geométrico, né? Então René Descartes tem muito esse estilo de pensamento, né? Da vida dele, claro, na juventude ele estudou livros de magia, ele estudou religião, ele estava dentro de um
né, da educação religiosa também. Então tem toda uma cultura ainda de certa superstição. Vejam lá um mito, a superstição que a gente estudou no começo da filosofia grega. Aqui ainda existe um pouco, né, essa religiosidade e tudo mais, né? René Descartes não foge do seu tempo, do passado, mas ele cria algo novo, né? Esse sistema, esse método moderno mesmo, né? Já um pouco desligado da religião, desligado do, né? Ele vai para um pensamento mais livre, mais duvidoso. Ele acaba duvidando de tudo, né? Então essa dúvida metódica, né? Na moral também ele tem uma moral provisória. Então tem coisas no Descartes que são bem interessantes, né? Para a época do pensamento filosófico, né? E esse penso logo existo, claro, uma explicação que simples para vocês saberem que é dele, né? Não precisa também saber como isso se desenvolveu e tudo, porque aí já é um estudo mais filosófico profundo, e aqui a situação é só saber quem é esse cara. E numa prova, geralmente você pergunta o que é racionalista, quem que pensou penso logo existe? Foi René Descartes. Quem que falava que o pensamento era pela intuição, né? Descartes novamente. Né, a base do pensamento moderno. Então perguntas assim nas provas podem acontecer, né? Até tem um site meu que depois eu vou mandar o link para vocês, de questões do Enem, né, que eu comentei e tudo mais. Eu esqueci até de colocar esse blog, eu vou colocar, né, filosofia em provas, até o nome, .blogspot, mas depois eu passo o link aí. Então, René Descartes é isso, é um dos filósofos modernos. A gente vai falar uns 5 ou 8 aqui, para a gente ter noção de cada um, né? Bem, os mais importantes, principalmente René Descartes, Marx, Hegel, né? O Francis Bacon, já falamos um pouco, né? O Galileu, eu falei no começo, ali na questão da Bíblia, que tinha que ser interpretada. Então todo esse pensamento aqui também, ele já interpreta a Bíblia, né? Inclusive ele ficou envolvido com misticismo na época, então o Descartes ele tinha também essa influência, né? Então, muito livre, um casamento também, acho que livre. Ele teve situações bem modernas, né? Já é uma filosofia de vida e uma vida moderna também. Ele era também soldado, né? Então ele viajava para a Holanda, o René Descartes, e tinha sua liberdade ali, né? Nesse caminho todo aí, né? Então vivia mudando de endereço, conheceu um matemático famoso na época e foi muito influenciado pelo matemático, né? E influenciou também. Então o pensamento filosófico já mais lógico-matemático mesmo, né? Então ele tem todo esse sistema. Depois Spinoza usa muito dele aqui também, né? E a filosofia moderna toda influenciada por ele aqui, né? Esse racionalismo aí, ele vai longe, né? Muitos pensadores posteriores ali não podem dizer que Descartes seria um inútil ou não usaria Descartes, não, né? Poucos empiristas, talvez por ter um movimento contrário ao dele ali, né? Talvez até Kant também tenha um pouco mais de conhecimento da epistemologia, né? Tem alguns pensamentos um pouco diferentes, não seria contra ou a favor, mas são diferentes e um pouco complementares. Mas a filosofia tem disso, nós temos raciocínios, temos liberdades de pensamento, né, pessoal? Então a filosofia, ela caminha nesse sentido aí, não é dono da verdade. Na verdade eles se acham donos da verdade, mas isso a gente tem que refletir mais. Esse é o pensamento filosófico, né? É um pensamento que merece esse tempo maior, né? Que nem Sócrates. Sócrates, ele pegava uma pessoa na rua, ele perguntava para a pessoa e as pessoas davam respostas muito básicas. Ele só pense melhor, desenvolva, né, esse pensamento. E o Sócrates acabava enrolando a pessoa num sistema que ele chamava maiêutica. Mas é isso aí. Até a próxima aula. Vamos lá em filosofia moderna.